Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo. Meu nome é Piero Brush, sou do ChatSpot, plataforma de CRM multicanais. E estou aqui com pessoas super especiais para apresentar um programa épico sobre inovação e tecnologia junto ao Sebrae e nosso cliente parceiro querido Milan Fit. Meu nome é Piero, como disse, vou passar a palavra para o Denis se apresentar, contar um pouco o que ele faz no Sebrae e por que ele está aqui conosco nesse momento especial. Olá, Piero, olá a todos. Meu nome é Denis, estou no Sebrae há mais de 10 anos e estou responsável pela unidade aqui de Divinópolis, onde a gente atende mais de 8 cidades. A gente, na verdade, atende 8 cidades aqui na região. E minha função nada mais é do que trazer projetos inovadores, cuidar do atendimento ao empreendedor de forma a prosperar, né? Para que o empreendedor prospere. Bacana demais, Denis. Seja muito bem-vindo. Vou passar a palavra agora para o Pedro e o Pedro. É isso mesmo, não travou o vídeo. São dois Pedros mesmo. Conta um pouquinho pra gente, Pedro e Pedro. Vocês são a dupla? É, um pré-requisito, né? Tem que chamar Pedro para trabalhar. Tem mais Pedro na empresa, fiquei sabendo. 7. É? Legal. Mas vai, Pedro. Fica à vontade. Meu nome é Pedro Henrique, sou proprietário da Milan Fit, junto com o Pedro. Na verdade, nossa empresa é mais voltada para a linha de academias, anilhas, halteres, dumbbells. A gente é da cidade de Cláudio, Minas Gerais. No mais, nossa empresa nasceu tem pouco tempo, com 1 ano de existência e com o apoio enorme do Sebrae que ajudou na gente em todo o processo da empresa. Muito bom, Pedro. Olá, Pedro. Eu sou o Pedro também, gente. Prazer. Estou com meu sócio, né? A gente já tem 1 ano, igual ele mesmo falou aí. E estamos atuando no mercado hoje de fitness, né? De venda de equipamento para academia. E fiz alguns cursos já pelo Sebrae. E a empresa hoje, a Milan Fit, anda de braço dado com o Sebrae. A gente compra vários produtos, utiliza vários produtos do Sebrae. E a Milan Fit está sempre inovando, sempre buscando coisas novas. E o que hoje a gente vai apresentar aqui junto com o pessoal aqui do ChatSpot. E agora de mão dadas também com o ChatSpot, né? Que Muito é um grande parceiro nosso aí também, né? Legal. Para quem não conhece, o ChatSpot é uma plataforma que tem automação e inteligência artificial, além de diversos outros recursos que você pode integrar na Meta, Facebook, Instagram e o Messenger. E o Denis é um grande parceiro nosso aí, tá desde o início trabalhando conosco. E Denis, eu queria entender um pouco, né, como surgiu essa possibilidade de o ChatSpot ser um parceiro do Sebrae. Por que você visualizou essa parceria aí que a gente está oficializando daqui? Bem, na verdade, hoje a gente, do Sebrae, ele tem uma unidade, né, que é de políticas de soluções, né, que está lá em Belo Horizonte, né, hoje que tem o link de ligação aqui, que foi a Renata, de trazer um programa piloto, né, a nível estado do Sebrae para trabalhar com automação e IA, para ajudar os pequenos negócios no dia a dia, na lida e principalmente na atração e relacionamento com o cliente. A gente se disponibilizou aqui na Regional Centro-Oeste-Sudoeste, através da gerência do Leonardo Moll, MR Divinópolis, né, se colocou à disposição, onde a gente teve uma parceria importante localmente, né, com a Prefeitura Municipal, de lançar um programa que é de Digitaliza Divinópolis. Esse programa, ele rodou num processo piloto, onde a gente conseguiu contemplar 20 pequenos negócios, não só de Divinópolis, mas da região, como na cidade de Cláudio, que está aqui o pessoal da Milan Fit, a gente pudesse, na verdade, implementar essa ferramenta de automação e relacionamento com clientes, que foi o ChatSpot. Muito bom, né? Entendemos que a plataforma, na realidade, ela é multicanais, né? Porque as empresas, às vezes, estão no Instagram, estão lá no Messenger ou no WhatsApp e não têm a mesma eficiência em diversos canais. Sem falar também que os gestores têm acesso a todas as conversas e você consegue conectar vários chips e várias contas, né? Mas esse piloto, como que surgiu esse piloto? Parece que são 20 empresas por um programa de digitalização e aceleração digital dessas empresas na região de Divinópolis. Hoje a gente tem um dado no Sebrae que a nossa região, Centro-Oeste, é uma região que ainda está assim, muito aquém do que precisa de ser feito para automação e trabalhar com inovação e tudo mais. Então a gente propôs, né, como piloto, né, para trabalhar algo que pudesse trazer essa competitividade para os pequenos negócios. O Sebrae hoje ele está muito antenado em trazer soluções, ferramentas para colocar à disposição do pequeno negócio. A gente tem feito isso em várias frentes. E aqui, né, a gente trouxe esse projeto, né, que rodou aqui na região de Divinópolis, justamente para fazer um teste, porque aqui é uma modalidade um pouco diferente. O Sebrae hoje é uma entidade que é muito conhecida
por ter a disponibilidade de consultoria empresarial, seja na parte de inovação, seja na parte de gestão, e com a questão de entrada de uma ferramenta de automação, como a ChatSpot, é algo que a gente precisaria de entender. Então, a gente contou com um apoio muito grande da unidade de comercialização de produtos, de comercialização de Belo Horizonte, para que a gente pudesse rodar primeiramente com VIT, né, pequenas empresas aqui da região, e empresas de diversos setores. Tivemos serviços, tivemos empresas que prestam de venda de produto, algumas indústrias, para a gente entender como se daria não só a implementação da ferramenta, mas principalmente, que para mim é uma questão importante que o Sebrae tem condição de fazer, é de trazer embarcado com a implementação da ferramenta um conjunto de horas de consultoria para ajudar nessa implementação. Nossa, incrível, hein, Denis? Eu, como empreendedor, empresário também, já usei o Sebrae em outros momentos, hoje como consultor, né? Há mais de 10 anos, está fazendo 10 anos. Esse ano que vem faz 11 anos como consultor. E eu entendo o posicionamento estratégico do Sebrae de levar a tecnologia para as empresas, né? E muita gente acha que inovar é sobre tecnologia, mas inovar é sobre pessoas, né? Nós temos aqui o case do Melon Fish, daqui a pouco os Pedros vão falar com a gente, né? Eu posso falar isso, os Pedros? Tá Pode, certo? com certeza. Tá certo, bacana. Sobre essa questão da inovação, que no início, quando você fala de inovar, muita gente fala, nossa, difícil inovar, né? Cara, inovar é dentro de cada contexto, né? Dentro de uma empresa, de uma unidade de negócio, né? E a gente entende o tanto que o Sebrae se preocupa com os pequenos empresários, empreendedores, para eles inovarem, fazendo o básico, né? Que pode ser melhorar seu atendimento, né? E como que o Sebrae, Denis, entende essa questão da inteligência artificial, da automação, diante do futuro dos negócios? Piero, é fato, né, que hoje, cada vez mais, principalmente o pequeno negócio, ele sofre muito com a questão de mão de obra, de processos. Então, o Sebrae está muito antenado, principalmente no sentido de fazer curadorias de ferramentas, de plataformas, de soluções, de entender a pegada que ela tem ali, principalmente para o pequeno negócio, para conseguir implementar. A gente sabe hoje que o mercado ele é repleto, né, de ofertas. E muitas vezes são ofertas que não tem aquela curadoria e que às vezes o empreendedor não tem sequer tempo de fazer algumas checagens, de sondar algumas situações, e ele pode embarcar às vezes em processos ou soluções ali que não seja de fato aquilo que o pequeno negócio, que a empresa dele precisa. E quando a gente fala pequeno negócio, a gente fala de empresas estruturadas, né? A gente está falando de empresas estruturadas. Então a gente tem trabalhado com muita força em cima de trazer essa curadoria e de trazer essa forma de fazer essa conexão, né? De colocar, né, o empreendedor de Minas Gerais aqui em contato com soluções que possa elevar a competitividade dessas empresas. Isso se dá, né, com programas como a gente rodou aqui, né, que é através dessa ferramenta ChatSpot, primeiro para entender para dentro, para o Sebrae entender como que ele vai operacionalizar, como que ele vai colocar isso no portfólio, como que ele vai ofertar isso aí para o empreendedor e como que esse empreendedor vai receber também essa solução. A gente viu, né, principalmente aqui nesse programa piloto, que não é só você disponibilizar a ferramenta, ela precisa de vir embarcada uma quantidade importante, né, de acesso, de mentoria, de consultoria, de suporte inicial ali, para que a gente possa, junto com esse empreendedor, fazer uma coisa extremamente importante, que é de mudar a cultura empresarial. Esse é um grande desafio, né? Pegar na mão do empreendedor, do empresário e falar, vem aqui que nós vamos caminhar juntos. O Sebrae é uma mãe, né, Dentro? Então sabemos que o Sebrae ajuda muita gente, cara. E assim, sucesso total para quem realmente leva a sério essas consultorias. A gente entende que algumas empresas não levam tão a sério, né? Mas, no entanto, a grande maioria está ali fazendo realmente o trabalho de acompanhar o consultor semanalmente, ali diariamente nas suas atividades, né? Eu entendo que é um desafio também fazer uma curadoria de ferramentas, como você disse, que são várias soluções. Hoje com o IA você faz um aplicativo em um dia, né? No entanto, a gente entende que tem várias complexidades por trás, APIs, tem a parte do LGPD, de integrações. O ChatSpot, por exemplo, ele tem integração oficial com a Meta, então você pode usar a API oficial da Meta, que é totalmente seguro, é a melhor forma de utilizar hoje comercialmente, onde você consegue mandar 50 mil mensagens de WhatsApp no mesmo dia, sem tomar nenhum bloco. Então, o ChatSpot pode fazer isso hoje pelas empresas, né? Mas eu queria entender um pouco, Denis, desse processo de acompanhamento, né? Para validar a solução realmente, porque como são várias, entender junto com esse grupo de empreendedores, né, que participaram do piloto, como que foi esse acompanhamento para validar a nossa solução até o momento que estamos aqui gravando esse programa? Bacana, Pierre. A gente tem que reforçar que a gente tem um time extremamente competente que fica alocado em Belo Horizonte,
cuida muito dessa parte de fazer essas investigações. E para esse programa a gente credenciou, né, 4 startups, 4 empresas, a gente rodou com elas, né, para a gente entender. E aqui o case de sucesso, né, a gente tem essa entrega com 20 empresas aqui com a ChatSpot. A gente conseguiu acompanhar do início da mobilização, de entender cada negócio, para implementar a ferramenta com um conjunto de horas de consultoria. E agora a gente está avaliando, né, e já passou por uma avaliação final aí dos resultados que a gente atingiu. Isso é fundamental e muito importante. Dentro desse processo, acho que vale a pena a gente até abrir um parênteses aqui, né, que foi tão interessante esse acompanhamento com o empreendedor. A própria unidade aqui do Sebrae, que é um escritório que tem em Divinópolis, com 8 colaboradores, que a gente também trouxe para dentro. E a gente conseguiu rodar também para fazer uma imersão muito profunda, de entender, não só de acompanhar o que o empreendedor estava implementando a ferramenta, mas internamente. A gente conseguiu, né, através desse programa piloto, da parceria com vocês, de colocar na equipe interna. E a gente viu ali, na prática, algumas soluções que muitas vezes eram feitas ali de forma repetitiva, manual, sem controle, sem processos, né, que às vezes a informação se perdia no próprio escritório de dentro ali, né, que a gente estava trabalhando com um volume grande, né, de informação e de equipe, ser suavizada com a implementação da ferramenta para que a gente pudesse ser mais eficaz no retorno e no atendimento ao empreendedor. Denis, então, muito mais do que acompanhar. O Sebrae, a sua unidade aqui no Centro-Oeste de Minas, ela começou a utilizar a plataforma e já nos primeiros dias vocês viram o impacto na operação, nessas automações? Quais foram as mudanças que vocês perceberam na operação interna do Sebrae com o ChatSpot? A primeira situação que a gente entendeu foi realmente que a gente prega muito para fora de ter essa mudança interna de cultura, né? De trazer todos os colegas, a equipe interna ali, para que eles pudessem aplicar essa ferramenta na utilização dela. Então isso foi feito e a gente começou a trabalhar de forma gradativa, né? Por exemplo, a gente colocou uma primeira ação que a gente tinha que fazer uma comunicação muito ampla com clientes e colocar no processo automatizado. Isso deu muito certo, a gente não perdeu nenhum contato, nenhum prazo, eram respostas ágeis, as informações fluíram de uma forma mais orquestrada dentro da equipe. Isso foi muito importante, a gente conseguiu rodar um programa que é o Empretec. O Empretec é um programa piloto que o Sebrae tem, na verdade um programa importante, né, um dos programas mais importantes que o Sebrae tem, de trabalhar a questão de comportamento empreendedor. Então a turma do Empretec de Oliveira, a gente conseguiu rodar toda por dentro do ChatSpot. Desde a campanha, que foi um impulsionado, a recebimento de todos os leads, organização desses leads no processo de entrar em contato, saber se aquela pessoa tinha alguma informação complementar com relação ao seminário, e foi fazendo todo o processo até chegar, de fato, no contrato ali, para que a gente pudesse fazer essa turma do seminário na cidade de Oliveira. Então ali tem um chatbot que ele faz todo o acompanhamento, etapa por etapa, até o fechamento do contrato do Empretec, né? Então ele faz toda a operação na realidade, desde o primeiro contato no WhatsApp até o fechamento do contrato. Tudo isso de forma automatizada pelo ChatSpot. Automatizado e com o uso, inclusive, de respostas automáticas. Às vezes você fica repetindo alguma resposta que é padrão, a gente já colava aquela resposta, adaptava com relação àquela realidade de cada cliente. Isso facilitou não só da parte de estrutura, de informação da equipe interna, mas principalmente com relação ao cliente, que ficou melhor atendido, teve as respostas mais rápidas, e sem falar da organização de processos, que a gente conseguiu adequar junto à equipe, para que a gente pudesse fechar essa turma. Denis, então quer dizer que não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, inovação e agilidade. Justamente. E eu ainda acrescentaria uma informação: processos. Padronização de processos. Excelente. Isso foi um dos maiores ganhos que a gente tem visto isso na parte interna e tem confirmado isso também no programa com as empresas que participaram, né? A gente tem aqui um case que a gente vai escutar daqui a pouco, mas não foi só com essa empresa, com outras também que participaram, mas cada um dentro do seu desafio, né? Cada negócio em cima da sua necessidade de utilização, mas principalmente na sua vontade de mudar a cultura, para deixar processos antigos, que às vezes é repetitivo, é moroso, é trabalhoso, para estar trabalhando com uma ferramenta automatizada e estar a mais próxima de seus clientes. Aproveitando o gancho, né, quero passar a palavra aqui para o Pedro e para o Pedro também, para falar um pouco sobre esse impacto lá na ponta, né, do cliente. Então aqui nós estamos falando da versão mais executiva, né, nossa visão mais executiva ali, mais operacional, de colocar essa solução no mercado. Então a gente convidou aqui uma empresa, né, são 2 pessoas, o Pedro e o Pedro da Milonfit, para contar para a gente como foi o impacto tanto do programa Digitaliza e também na Milonfit diante da solução ChatSpot. Então passa a palavra para vocês. Contar um pouquinho, se quiser contar um pouco também da Milonfit, o que vocês fazem. Aproveitando para apresentar a nossa empresa, né? A gente dá todo o suporte de
de compra de equipamentos de academia. Não, a gente não só vende, o cliente não entra em contato, eu quero um dumbbell, a gente só vende. Não, a gente dá toda uma consultoria, não, compra o dumbbell, mas uma barra montada também, que é importante para academia. A gente dá toda essa consultoria. Agora, voltando para a pergunta que você fez, sobre o programa também, foi muito importante para a gente, que a gente não tinha processo, a gente trabalhava só com o WhatsApp. Então, a gente não tinha processo de remarketing com o cliente, nem de até mesmo em busca da satisfação do cliente, o que ele gostou. Então, o ChatSpot trouxe uma padronização para a empresa também, que foi muito importante. Na questão do atendimento, da transferência de atendimento, porque atualmente a gente trabalha com tráfego pago, então chega gente do Brasil inteiro. E com uma parte que alegrou a gente, que deixou a gente muito, muito satisfeito do ChatSpot, foi a questão da distribuição de atendimento. O atendimento fica mais ágil dentro da empresa. O atendimento chegou para mim, eu tô com outro atendimento já rolando. Em termos de 10 minutos, já transfere para outro vendedor já entra em contato. Então, assim, pra gente também foi uma coisa muito bacana essa questão da rapidez, que aí que já fica mais dinâmico o atendimento. Às vezes a pessoa não tá podendo atender, o atendente não tá podendo no momento, já transfere para outro que tá mais ocioso. Então, essa questão também foi muito importante para agilidade do nosso atendimento também. Porque às vezes um vendedor tá ocupado atendendo outra pessoa e essa distribuição do atendimento é muito eficiente, realmente, né? Ainda mais uma empresa que tem vários vendedores. E a gente sabe que por mais eficiente que seja um vendedor, ele não consegue atender 10 pessoas ao mesmo tempo, né? E a nossa venda é um ticket médio muito alto. Então, assim, a gente precisa estar ali em cima com o cliente, mostrando, por mais que é pela internet, ainda é mais um problema que a gente tem que mostrar, a pessoa tem que sentir confiança. Então, assim, não pode ser uma coisa tão tocada, tem que ser um atendimento personalizado. Então, tipo assim, um atendimento às vezes demanda muito tempo. Então, o importante da transferência de atendimento é esse. Eu tô muito, muito sufocado, o Pedro tá ocioso, ele pode fazer o atendimento, entendeu? Então, assim, um diferencial enorme aí que a gente gostou demais. Um dos, né? Porque tem esse recurso de ele transferir automaticamente com base em uma configuração. Então, eu coloco 1 minuto, né? Se um operador não atender 1 minuto, ele transfere para outro e assim por diante. Mas conta aqui para mim, Pedro, depois que vocês começaram a usar o ChatSpot, o que mudou na rotina da empresa? O Pierre, eu gostaria até de frisar que a Milon Fit hoje, ela vende 100% online, né? E no Brasil todo. Então, a gente tem a nossa sede física, né, na cidade de Cláudio, para os clientes visitarem com showroom e tudo, mas a gente vende 100% online, igual o Pedro mesmo repetiu. A gente tem que dar uma certa credibilidade para os nossos clientes, porque eles estão muito longe da gente, muito distante. Então a gente precisa de ter um atendimento positivo. A gente precisa fazer um atendimento muito bem feito. Porque naquele primeiro momento ali, se o atendente ou o vendedor já demora a responder, lá do outro lado, o cliente está lá, sei lá, no norte de Minas, no norte do Brasil, ele já perde a credibilidade, vai sair. Poxa, agora o cara demorou a atender, e aí? Será que o pedido vai vir mesmo? Já perde a credibilidade e já perde aquilo ali. Sim. Então a gente precisa ser bem assertivo logo nos primeiros momentos. E o ChatSpot ajuda a gente a isso, a ter essa melhor utilização no atendimento. E o mais legal é que pode ter configurações diferentes a cada momento, né? Pode ter uma inteligência artificial atendendo no primeiro momento, pode ter um chatbot e pode ter um humano também com essa distribuição de atendimento de forma automatizada. No entanto, eu queria saber de forma mais tangível, né? Em quanto tempo vocês começaram a ver a diferença no atendimento e nas vendas da Melon Fit? Eu venho assim de uma venda raiz, né? Que eu atendia porta a porta, né? Antigamente. Então, para mim é tudo muito novo, né? O online. A internet hoje, né? Tudo atendimento assim, online. Então é mais recente. Quem ainda não conseguiu acompanhar vai ter que partir para isso. Então, assim, a gente começou. A empresa tem um ano e meio já. E aí, há uns 3 meses atrás, a gente já começou através do Sebrae, né? A gente procurou ajuda para poder ter esse atendimento mais bem feito. Então, a gente teve o suporte, né, do Denz, do pessoal do Sebrae, oferecer para a gente essa plataforma piloto para a gente testar. E aí, a gente testou, fez os primeiros atendimentos, migrou, né, o atendimento que a gente fazia no WhatsApp para a plataforma, que aí ela traz mais números para a gente. E aí, inclusive, a gente teve até alguns
alguns pontos que a gente descobriu depois da aquisição da ferramenta, né? A gente teve um vendedor nosso que teve uma fraude, então a gente conseguiu pegar pela plataforma e aí a gente fez toda a transição e reinventamos a empresa. Então eu e o Pedro assumimos a venda, a gente tinha 2 representantes, hoje a gente assumiu a venda e aí tem 30 dias que a gente está fazendo a venda e por mais que a gente trabalhe na empresa no dia a dia, faz gestão financeira, a gestão de logística, a gente ainda tem tempo para poder atender todos os clientes e com perfeição, né? Cara, você descobriu por meio do ChatSpot uma fraude no seu setor de vendas, é isso mesmo? Isso, porque a gente tinha o WhatsApp, né? E o WhatsApp a gente tentava monitorar por ele, colocava o atendente atendia pelo número dele, né? Que era nosso, mas ele atendia com o número específico dele, e a gente monitorava por lá. Mas às vezes acontecia de o atendente, né? Cair do WhatsApp, sair do WhatsApp e dar aquela desconectada. E aí acontece isso várias vezes. E aí a gente perdia esse feeling, né? Quando a gente tá com a plataforma, então a gente consegue acompanhar mais de perto. Eles estão 100% online. É porque você faz o monitoramento das conversas. Exatamente, E tem 100%. E tem um recurso também dentro do ChatSpot, que é o Copilot, onde você consegue ter análise de sentimento da plataforma, né, da conversa na realidade, então você tem um chat ali com uma pessoa, você aperta um botão, a inteligência artificial do ChatSpot, que é o Copilot, ela traz essa análise de sentimento, né, e ela descobre fraude também, né, e você descobriu sem usar o Copilot, né, de forma natural, Exatamente. só vendo as conversas, monitorando seus vendedores. Cara, muito bom isso, incrível, bom saber, né, essas questões todas, porque isso é praticamente um case, né, cara, se tem uma pessoa na sua empresa que, de repente, você começa a monitorar e descobre uma fraude dessa, então ponto muito positivo para nós. A gente entende, né, que o atendimento tem que ser ágil. Já teve vezes, né, Pedro, que a gente chegou a ver cliente esperando resposta 3, 4 dias. Nossa. Então hoje o ChatSpot dá ali, às vezes aparece ali que o cliente está ali esperando tem 3 minutos, a gente já fala, opa, tem que atender o cliente. E às vezes, quando era antes, né, na plataforma do WhatsApp, ficava lá 3, 4 dias e a gente fala assim, a gente gastou com tráfego pago, o cliente está esperando, ele quer comprar e a gente não atendeu. Os nossos vendedores não atendeu. De certa forma, culpa nossa, né? De gestão, mas quando a gente não tem ferramenta para isso, a gente fica de pés e mãos atadas. É a forma de rasgar dinheiro. Hoje em dia até eu e o Pedro brinca, a gente ativou a notificação no PC, sempre quando chega, pinta, nós dois já abre o que pega primeiro, pegou. Então, tipo assim, um milésimo de segunda, alguém já assume. É uma brincadeira que a gente faz, assim, pitou, eu ainda falo assim, cara, não deu nem um minuto, você já pegou. É isso aí. E você vê que a pegada é totalmente diferente, né? Antes tinha que esperar, agora hoje o cara fica muito bem servido, né? E tem aquela questão, né? O cliente é do vendedor, e se ele não puder atender, pode ser transferido para outro operador da empresa. Mas dentro dessas funcionalidades que nós estamos falando aqui, claro que são muitas, né? Não vamos falar de todas as funcionalidades, como CRM, por exemplo, que é muito importante. Quais são as funcionalidades que vocês gostariam de destacar que fizeram mais sentido para a Melonfit? A questão das etiquetas, né? Das etiquetas foi uma coisa assim bem positiva pra gente, que a gente consegue filtrar para depois fazer chamar o cliente novamente, tentando uma negociação. A gente está aprendendo agora também sobre as campanhas dentro do ChatSpot, que é um projeto que a gente vai iniciar amanhã, já iniciando essa campanha. E também a questão do Kanban, que a gente também tá colocando. A ferramenta é muito boa e tem muita coisa. Então a gente está implementando, como tá só nós dois no financeiro e na venda, a gente tá indo aos poucos para não sobrecarregar demais a cabeça. Mas assim, amanhã a gente já inicia nas campanhas, que pelo que a gente apresentou, que vocês apresentaram pra gente, é uma coisa assim que vai ser muito bom pra gente, muito bom, que a gente já tem os leads lá, então assim, a gente não conseguiu vender, mas talvez na segunda oportunidade, com uma projeção mais bem feita, numa coisa mais bem feita. Essa semana mesmo, Pierre, a gente teve um insight através dessa ferramenta de etiquetas que o Pedro mencionou, porque a gente classifica ali na hora os clientes. A partir do momento que chega o lead, a gente já classifica como potencial cliente que a gente tem que dar mais uma atenção. A gente classifica ele como consumidor final, porque hoje a gente atende academias, né? Então são clientes que compram, os donos das academias, que compram os equipamentos, que demandam mais uma atenção melhor, né? Mas também aparece, às vezes, um consumidor final de alguém que quer treinar em casa.
que não é o nosso ramo. A gente atende academias. Só que aí a gente faz a campanha, né? E o Meta não consegue, às vezes, filtrar. Chega consumidor final. E a gente simplesmente perdia isso. Então, essa semana a gente teve um insight, eu e o Pedro, e o que a gente vai fazer? A gente já classifica, né? E assim, classificando como consumidor final, a gente viu que tinha um volume muito grande, mesmo filtrando, tirando eles, e que a gente pode sim fazer a venda. É a oportunidade Uma que está ali oportunidade. dentro do sistema. E aí, esses clientes que são consumidor final, a gente já vai automatizar a ferramenta para enviar um link, né, pelo nosso marketplace, que pode ser Uhum. o Shopee ou Boa. o Mercado Livre, né? E aí a gente vai pegar todos os nichos de venda, né? Então Isso. foi uma oportunidade que a gente teve aí de negócio. Essas campanhas é interessante porque você pode usar API não oficial ou oficial. Com a API Sim. oficial você pode disparar para 5 mil clientes, não tem problema. E aí você pode ativar uma IA ou até um chatbot. Então você manda lá, vamos colocar 1000 contatos. Você manda 1000 mensagens. Olá, tudo bem? Aqui é o Pedro da Melonfit. E aí, se a pessoa responder, você põe uma IA ou põe uma automação com chatbot para poder conversar com essa pessoa. Porque você faz ali uma pré-qualificação daquele lead que já tinha entrado em contato, e aí sim, depois só transfere para o vendedor se o lead levar à frente aquele contato, aquela conversa. Porque muito vendedor que fica no WhatsApp hoje fica tentando fazer follow-up, né? Opa, tudo bem? Olá, bom dia. Olá, boa tarde. Olá, boa noite. E fica nesse loop infinito e fica gastando seu tempo. Então, essas automações, tipo campanhas voltadas com o follow-up automático também, que ele faz um follow-up. Para quem não sabe, follow-up é quando você faz o repique, né? Muita gente usa essa palavra, repique, quando você volta a falar com o cliente quando ele não te retorna. Daí você consegue colocar um robozinho por trás, uma IA, que faz o follow-up automático. Então, se a pessoa não responder em 24 horas, você manda outra mensagem para ela. Se ela demorar mais 24 horas, você manda mais uma mensagem para ela. Aí sim você vai fazendo esses follow-ups de forma automatizada. E se ela responder em algum determinado momento, você pode pôr uma IA ou transferir para um operador humano para fazer essa venda. Então, a eficiência é master assim nesse trabalho de campanhas, né? Para você reaproveitar o dinheiro investido em tráfego pago que foi feito por vocês, né? Essas questões até nos surpreendeu, né? Porque eu principalmente ficava procurando uma maneira de não perder aquilo. Chega um lead, a gente gastou dinheiro com aquilo, chega ali e aí fica no esquecimento. Porque às vezes o cliente, né, chega, clica ali no link na hora e depois ele não responde mais, ele não fala Não. nada, mas você sabe que ele tem uma academia e que ele vai comprar algum dia. E aí você manda, né? Depois a gente manda uma promoção para ele. Quando a gente, né, precisa de fazer alguma coisa específica, a gente cria ali uma promoção e manda para aquele cliente em forma de disparo, né, automático, que não vai ter custo nenhum para a gente já tem o cliente ali, e aí ele pode virar um possível cliente nosso no futuro. Legal. E o Até a que... questão da IA, Sim. só finalizando aqui, tanto que vai ser importante para a gente continuar com esse consumidor final, que também é importante para a gente. A IA pode fazer o atendimento do consumidor final. A gente pode treinar ela para fazer esse atendimento do consumidor final. Às vezes a gente está sobrecarregado com um cliente que está montando uma academia inteira com a gente. É uma coisa que demanda mais tempo, demanda uma atenção maior, uma negociação mais longa. E o consumidor final, às vezes, ele também quer tirar algumas dúvidas. A gente pode treinar a IA para ela fazer esse atendimento e direcionar o cliente para a melhor compra possível. É um diferencial bem bacana que a gente não consegue ver nas outras empresas, que as pessoas só descartam o consumidor final. Mas não, eu como experiência, está cada vez maior o público de gente que quer treinar em casa, porque correria do dia a dia, Sim. você não consegue às vezes ir na academia, ou quando você vai horário de pico tem muita gente, você não consegue equipamento, você quer ter um halterzinho na sua casa. Então assim, o público está aumentando muito. Então a gente não pode perder, igual o Pedro falou, a gente já pagou por isso, então a gente não pode deixar lá descartado. Muito bom. E os clientes já perceberam essa mudança no atendimento de vocês, na área de vendas? Eles já estão observando esse impacto? Sim, tá muito visível, né? Até por conta da agilidade do atendimento, tá mais rápido. E atualmente a gente tá com chatbot no financeiro, né? E no comercial. A gente também quer passar para o gerente de compras, né? Lá dentro da empresa, para ele fazer as compras também tudo através do chatbot, e o da logística também, a gente deixar tudo focado dentro do chatbot, para a gente ter maiores controle e também padronizar o padrão de processo da empresa, que ajudou demais. Inclusive no início da consultoria. Eu falo consultoria porque foi uma consultoria, tanto o Pedro sabe disso. A gente foi muito, muito bem atendido, qualquer dúvida. Tanto o pessoal do Sebrae quanto o pessoal do Chatspot foi muito, muito prestativo com a gente, porque, assim,
O empresário, ele tá ali na correria do dia a dia. A gente tem tanta coisa para fazer, ainda mais eu e o Pedro agora que a gente tá sozinho, na questão da venda, a gente não consegue às vezes ficar tentando muita coisa. Aí é normal do empresário, ele tenta uma, duas vezes, ele não conseguiu suporte, não, ele larga. E a gente tentou, aí a gente teve uma dúvida, perguntou, imediatamente vocês responderam, já deram esse suporte pra gente. A gente se sentiu abraçado, não, vamos junto, a plataforma tem muito a ensinar. Foi muito bom pra gente, tá? Agora a gente tá colhendo os frutos, né? O processo tá rodando redondinho na questão do atendimento. Agora a gente vai pôr a automação da IA e os clientes, a gente faz a venda, todo o processo, depois já transfere o atendimento pro financeiro, já fazer a questão do recebimento. Então o cliente se sente abraçado ali também, conversando com várias pessoas, até pegando o gancho do Pedro, dos Pedros. Teve um cliente esses dias que transferiu pro financeiro, o Pedro tava fazendo atendimento, transferiu pro financeiro é eu, Pedro. Aí eu peguei e mandei pra ele, tudo bem, é o Pedro aqui do financeiro, e ele só mandou assim, é pré-requisito da empresa chamar Pedro? Denis, é incrível ver esse impacto, né, das nossas soluções, da consultoria e dos processos que a gente implementa nas empresas, tanto pequenas, médias empresas que o Sebrae tem ajudado diariamente com o nosso trabalho, né? E me conta aqui, o que mais te chama a atenção dos impactos desse programa Digitaliza do Sebrae? Primeiro, a gente tem que agradecer muito a vanguarda, né, a vontade das unidades, né, de Belo Horizonte, principalmente da unidade do Ricardo, que topou, né, de fazer esse piloto, que abraçou, né. Também depois agradecer muito ao Leonardo Moll, que é o gerente regional aqui também, que deu todas as condições para que a gente pudesse fazer esse piloto. Então, o que mais chama a atenção, na minha visão, é realmente essa mudança de cultura do pequeno empreendedor para trabalhar a automação. Ele às vezes acha muito distante, às vezes acha que é fácil, e a gente viu aqui, né, que não é fácil, que tem que fazer mudança, que tem que dedicar. E os resultados, né, a gente tem que ressaltar que foram 20, né, empresas que a gente testou. Então, além aqui da empresa de serviço, que foi muito bem colocado pelo pessoal, a gente teve outros cases, né, de empresas que trabalharam e modificaram também a questão do atendimento, às vezes presencial. A gente teve esse processo, a gente conseguiu acompanhar. Então, essa capilaridade, que aí também eu tenho que agradecer muito a Renata, que ajudou muito, que esteve muito próximo, né, da gente aqui, de acompanhar todas essas empresas. Então, a Renata, ela ajudou muito para entender e que a gente possa agora formatar esse processo e colocar isso no formato de escala, que é o desejo que a gente tem, de escalar isso para que mais pequenos negócios, para que mais empreendedores aqui do estado de Minas possa ter um acesso diferenciado a ferramentas que deixem essas empresas mais competitivas. E essa ajuda é essencial, porque muito empresário acha que às vezes é caro, não tem apoio, fica pesquisando no YouTube alguns tutoriais, usa uma ferramenta aqui, outra ali, acaba tendo mais problemas do que soluções, né? Empresa. Já partindo aqui para o fim, Denis, me conta, qual que é o seu principal motivo de indicar o ChatSpot para empresários e empreendedores? Olha, a gente está finalizando, né? Finalizou agora esse piloto e a gente entendeu que de fato ele traz competitividade, traz organização, traz automação, né, para as empresas, os empreendedores que querem também sair de onde estão, né? Então é uma ferramenta que eu digo que não é uma varinha de condão, ela não é mágica, ela não chega e resolve os problemas sem ter a contrapartida de dedicação e tempo do empresário. Mas aquele empresário que tem essa visão de futuro, que tem essa vontade aí de trazer essa automação com IA, com processos, a gente tem absoluta convicção de que é uma ferramenta extremamente importante para trazer não só competitividade, mas para aproximar o cliente, né, da empresa para que ela possa faturar mais. Excelente, excelente. Quero passar agora aqui para meus amigos Pedros, para a gente fazer o fechamento também, entender sobre esse cenário, né, um feedback final de vocês aqui e por que vocês indicariam o ChatSpot a um amigo ou uma empresa parceira de vocês. Então, o Denis até falou ali, né, sobre o Empretec, e eu até gostaria de falar também, eu e o Pedro, né, somos empretecos, nós fizemos o Empretec, e isso aí foi um divisor de água, né, na vida da gente e também na empresa, né. Eu tenho outros segmentos também, e aí a gente, quando é empresário, a gente se sente muito sozinho, porque a gente não tem as ferramentas e nem sabem as ferramentas adequadas para poder trabalhar, né, para poder fazer o negócio acontecer. E aí o Sebrae trouxe para a gente várias ferramentas, como uma delas que foi o ChatSpot, e com certeza tá sendo, né, e vai ser uma coisa muito importante na vida da Milon Fit, porque eu acredito que vai ajudar muito a gente a ganhar mercado, porque a gente vai sair na frente dos nossos
concorrentes, porque a gente vai ter atendimento melhor. Então, assim, a gente até nem vê, eu e o Pedro, como concorrente, mas os parceiros nossos que tem também, né, vendem produtos para academia também, a gente nem vê como concorrente, vê como parceiro. E eu acredito que, assim, eu acredito que as empresas, elas têm que evoluir. Não é que a gente tem que sair na frente, mas, num modo geral, todas as empresas têm que evoluir. E eu acredito que o ChatSpot vai contribuir muito para isso, para as empresas evoluírem, porque é muito ruim quando eu como consumidor, você vai fazer uma compra e você precisa fazer a compra e você não é bem atendido, né? Acho que todo mundo passa por isso também. Então, eu não gostaria disso. Eu acho que o ChatSpot vai proporcionar isso para os clientes e também para as empresas, né? Para os nossos fornecedores hoje, para os nossos clientes. E mais uma vez, eu vou tornar a falar que foi muito importante a questão do suporte dos meninos, que toda implementação de processo novo dentro da empresa é difícil. E vocês deram um passo muito grande assim com a gente, ganhou muita, eu falo assim, moral com a gente, porque o Pedro, você, o pessoal todo do ChatSpot, qualquer Temos coisa... Pedro também no nosso time. Exatamente. Pedro Andrade. Pedro vai dominar o mundo, né? E o meu então, nome, assim, você sabe que é a tradução de Pedro, né? Ah, é? Piero é a variação de Pedro. Pietro, Pierre. Meu nome é Pedro, só que... Falsificado. Troca... Ô, Denis, uma seu variação. nome também é Denis Pedro? Até então eu achava que não, mas eu acho que É só uma boa ideia, né? Sei. Voltando aqui, pra gente, assim, o importante foi a questão do suporte. O suporte foi essencial. Por que eu indico o ChatSpot, o programa ChatSpot, por ser uma plataforma muito bom e também por vocês ter esse suporte que vocês dão. Não para jamais, porque, assim, igual o Pedro falou, a gente empresário, a gente se sente muito sozinho. A demanda é muito grande, parece para mim toda hora. Plataformas, vem muita coisa, só que, assim, na hora que você contrata, você não tem um suporte. Você não consegue, às vezes, usar a ferramenta de cara, é muita coisa. Você precisa de um suporte, além de IA. Entendeu? Porque, assim, as empresas essas empresas que vendem esses sistemas, elas querem automatizar tudo, até a questão do atendimento. O primeiro atendimento eu acho importante, automação, mas esse contato que a gente fez várias reuniões. Então, assim, deram todo o suporte. A questão da gravação também, que foi muito importante, que a reunião que a gente fez, a gente gravou. Então, qualquer dúvida que o Pedro tem, a gente vai na gravação, a gente vê, tira a dúvida, ou se ainda tiver dúvida, perguntem. Prazo de... Vocês também devem ser brincadeira, né? A brincadeira do que o primeiro que assume. Porque na hora que manda mensagem, dá um minuto, já tá respondendo, você já consegue resolver rápido ali. Então, assim, o seu indicaria o ChatSpot para um amigo ou, às vezes, um concorrente, não, né? Um parceiro de olho fechado. Concorrente Muito bom. não? Concorrente não, parceiro. Tá certo. Ô, Pedro, só para complementar, quando você me perguntou também, eu acho importante, porque como a gente teve a oportunidade de acompanhar muito a questão da implementação nas 20 empresas, a gente trouxe para dentro do escritório, e aí eu queria também reforçar muita gratidão ao Iago, que é da equipe lá do Sebrae, ele que cuidou da parte interna, né? E aí ele me fala o seguinte, né? Quando eu pergunto para ele como que tá o processo e tal, porque internamente ele ficou mais à frente, eu acompanhando as empresas. Eu falei, Denis, eu não consigo ficar mais sem a automação. Né? Porque uma coisa é você falar na teoria de como que é um Kanban, como o Pedro colocou aqui e tal. Outra coisa é você pegar uma ferramenta e não explicar o que é um Kanban, mas mostrar na ferramenta no dia a dia como que ele pode organizar a vida dele, utilizando-se de uma teoria que às vezes ela vai para a prática ali. Então a equipe interna que utilizou e tem utilizado a ferramenta hoje também, se perguntar para eles, falar, não, hoje se tirar a gente já não quer mais que tire. Ou seja, a cultura foi mudada durante esse tempo. Porque é bem prático para quem está na ponta ali no atendimento, né? Você chega de manhã na empresa, olha o seu Kanban, o CRM, né? Dentro dos painéis, aí tem lá, contrato assinado, aí tem lá a quantidade de empresa. O que ele fez? Monitorou. Aí ele fica mais disponível para fazer ações estratégicas, né? Denis, até aproveitando o gancho, quem quiser participar desse programa, ainda é possível? O que tem que fazer? Conta um pouco para o pessoal aí, se quiser olhar até para a câmera, fica à vontade. Para as empresas e empresários que estão aqui ouvindo, né? E podem se interessar por tudo que a gente está falando, né? Conta um pouco o que as pessoas têm que fazer para poder participar desse programa. O programa a gente espera que já em 2026, iniciozinho ali, a gente já consiga já relançar e abrir mais credenciais a partir do processo que o Sebrae está finalizando aí de implementar
a disponibilização da ferramenta para mais empreendedores. E quem precisar de contato com o Sebrae, aqui na região de Divinópolis, pode entrar em contato com o nosso telefone, 37 3229 2102. E para quem está em outras regiões aqui do estado de Minas, 0800 570 0800. Esses contatos é para quem quiser participar do programa e utilizar o ChatSpot junto com o Sebrae, correto? Justamente, pode entrar em contato com a gente para pegar mais informações. Então a gente tem aqui o telefone que você passou daqui da filial de Divinópolis e de outras regiões de Minas Gerais. Então repete para nós o telefone, Denis. Lembrando, né, que para o projeto ChatSpot, né, então a automação ele está mais concentrado aqui, ele deve expandir para toda a região do estado, aqui em Divinópolis 37 3229 2210, mas para quem quer falar com o Sebrae no estado de Minas, 0800 570 0800. Show, Denis, muito obrigado. Vou passar aqui para o Pedro e para o Pedro contar um pouco da Milon Fit, né? Como que a gente acessa o site ou o WhatsApp, inclusive, da Milon Fit, como comprar os produtos, né? Um momento aí para fazer a divulgação do trabalho de vocês. Sim, aproveitar para falar para quem tem academia e pensa em renovar seu espaço ou até mesmo está pensando em abrir a sua própria academia. A nossa sede fica em Cláudio, Rua São Judas Tadeu, 627, Bela Vista. E o nosso Instagram, @MilonFit, é bom falar, tem um verificado lá, né? Que legal. Tem que contar vantagem. E o nosso WhatsApp é 379-9826-6165. Excelente, muito obrigado. E a gente sempre está inovando aqui na plataforma, né, no ChatSpot, porque nós sabemos que nós temos que andar na frente, não é correr atrás. Fica a dica aí. Então agora a gente está implementando o nosso VoIP, que você pode ter uma URA dentro do ChatSpot, utilizando o WhatsApp ou o Instagram. Então ali você vai ter as transcrições e resumos com inteligência artificial e tudo isso vai ficar disponível dentro das conversas. Olha que incrível, pessoal. Então, o seu operador vai poder usar o telefone, vai ter uma URA e vai ter tudo ali mastigado para o gestor, inclusive, ver o que estão falando na área de vendas, de atendimento e de pós-vendas, né? Então, queria agradecer a todos vocês pela presença e quem quiser saber mais sobre o ChatSpot, fazer um teste gratuito de 14 dias, é só acessar chatspot.com.br. Valeu, grande abraço.